Como nós falamos ontem, eu pedi licença à igreja para trazer uma reflexão mais panorâmica sobre o conceito adoração. Hoje eu queria debruçar convosco mais especificamente no texto de João 4, onde foi escolhido o tema dessa santa reunião. Foi o versículo 23, que fala da verdadeira adoração, é uma palavra direta de Cristo. Mas aqui nós temos o encontro dele e um diálogo tremendo com a dita mulher samaritana. Não aleatoriamente, no capítulo 3, João registra outro encontro e outro diálogo de Jesus. Nesta feita com um homem chamado Nicodemos. Então, o capítulo 3 e o capítulo 4, eles estão alinhados de maneira consecutiva, mas não é aleatório. Porque no capítulo 3 tem a conversa de Jesus com o ortodoxo Nicodemos. No capítulo 4 tem a conversa de Jesus com a heterodoxa samaritana. E são dois diálogos que vão promover transformação. Só que a do capítulo 3 é uma transformação mais paulatina. A do capítulo 4 é uma transformação mais abrupta. E eu acho muito interessante, porque se não tivéssemos o desfecho da história registrado, somente as personagens, a gente poderia tomar uma conclusão precipitada, se dissesse assim: Jesus se encontrou com um homem religioso e se encontrou com uma mulher samaritana. Quem foi que se aproximou mais dele? Quem foi que ficou crente? Quem foi que ficou mais fervoroso primeiro? Talvez responderíamos: Nicodemos, o homem da lei, o religioso, não é? Mas o registro da palavra vem justamente para mostrar a maneira que Deus trabalha e a maneira que as pessoas respondem. O evangelista João, no capítulo 3, não economiza títulos para descrever Nicodemos. Já no versículo 1 diz que ele era um entre os fariseus, uma grande denominação religiosa judaica. Não para por aí, ainda neste verso, ele chama Nicodemos de príncipe dos judeus. Então ele era membro do alto escalão do sinédrio, homem de alta patente, homem de divisas. Até o próprio Jesus, no verso 10, chama ele de mestre de Israel. Então até Jesus bate continência, digamos assim. E talvez, aproveitando da sua influência e do seu poder religioso, Nicodemos marca um encontro com Cristo. Um encontro marcado à noite, porque ele tinha vergonha de se expor tendo contato com o Nazareno, o Galileu. A gente sabe que a principal oposição levantada contra Cristo vinha da congregação judaica. Só que Nicodemos, não sabemos se motivado já pelo Espírito de Deus, ou movido por uma curiosidade, assentada num ceticismo, de tanto ver os milagres de Jesus, se sentiu interessado de ir lá conversar com ele. A conversa de Nicodemos era uma conversa meio que empírica. Ele queria fatos para comprovar uma possível fé. Tanto que do versículo 2 até o versículo 9, 6 vezes o verbo pode aparece. Nicodemos quer extrair de Jesus uma explicação de como as coisas funcionam. O modus operandi de Cristo. Como é que as coisas reagem baseado no seu modo de fazer. Ele quer explicações factuais para, dependendo da explicação e da argumentação de Jesus, se for plausível, se for satisfatória, ele concordar, aceitar e mover-se para uma fé mais próxima do Senhor. Só que Jesus, irmão, ele não se curva diante de ninguém, por maior que seja. Nicodemos talvez pensou que ia ter um tratamento VIP, por ser um dos príncipes dos fariseus, que Jesus ia chegar todo quebrantado, dizendo: eita, eu não posso perder a oportunidade, não é todo dia que um fariseu me convoca para conversar, eu vou satisfazer a curiosidade desse homem, não é? Mas Jesus, ele vem justamente trazer um contraponto de peso ao intelecto de Nicodemos, que, sendo príncipe dos judeus, dominava a teologia, dominava a ciência das escrituras. E no verso 2 ele fala com Jesus, chama Jesus de mestre. Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode
Ninguém consegue fazer esses sinais se não vier de Deus, né? A fé dele já estava dando, quem sabe, os primeiros passos. E aí Jesus fala do novo nascimento, diz: só consegue fazer essas coisas quem nasce de novo, quem nasce novamente. E era um homem tão inteligente, Nicodemos, mas a sua inteligência era puramente do ponto de vista material, terreno. Ele não tinha ainda o senso espiritual muito aguçado. E aí faz uma pergunta boba a Jesus: olha, tem como nascer de novo, já sendo grande, já sendo velho? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus olha assim e diz: bobinho, você não entende as coisas de Deus? Você não é mestre em Israel? Você não é doutor em teologia? Você não fez um PhD em divindade? Tem anel aí no dedo? Tem diploma lá na parede? Não entende as coisas de Deus? E Jesus, como grande pedagogo, cheio de didática, aproveita que à noite o vento soprava mais, né? No alpendre da casa, no segundo andar, e diz: está vendo o vento? Assim é quem nasce das coisas de Deus. Ele sopra, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, você não vê, mas você vê que ele é real, você sente que ele é real. Há um movimento. Assim é quem é nascido do Espírito. E Paulo entendeu isso bem quando escreve a segunda carta aos Coríntios, dizendo que o homem carnal não pode entender as coisas espirituais, mas o espiritual discerne tudo, e por ninguém pode ser discernido. Jesus convida Nicodemos a uma fé, a um salto de fé, do material para o espiritual, do natural para o sobrenatural, do carnal para o espiritual. O salto de fé que Jesus convida Nicodemos a tomar é tão grande que Jesus vai embora e deixa a cabeça de Nicodemos cheia de pensamentos. Ele vai ficar martelando ali. Ele não vai se debruçar em adoração, porque do versículo 5 até o versículo 21 é o discurso de Jesus. Nicodemos aqui não vai se prostrar, não vai chamar Jesus de Senhor, não vai se derramar, não vai chorar, não vai dar glória a Deus. Eita papai, eu recebo, eu estou sentindo, nada disso. Ele fica só ouvindo. E é um perigo quando a gente às vezes quer medir a fé de alguém por aparentes reações externas, ainda no conceito de adoração. Mas a palavra que Jesus deu para Nicodemos não voltou vazia. Lá na frente, a gente vai ver uma nova postura em Nicodemos, em meio aos seus colegas do Sinédrio. Jesus deixa uma pulga atrás da orelha de Nicodemos, para ele ficar meditando nas coisas de Deus. Só que no capítulo 4, o diálogo agora é diferente. Jesus chega ao meio-dia, sol caustigante, região desértica. Jesus humano sentindo fome, pede para os discípulos ir numa mercearia comprar alguma coisa. E Jesus é fantástico, porque estava em território samaritano, e pede para os discípulos ir no mercadinho de um samaritano comprar comida. Com certeza eu penso que no caminho eles foram cochichando: isso existe? A gente vai comer comida que esse povo vende, não é? Se a gente soubesse disso, não tinha vindo por aqui, a gente tinha rodeado pelo Jordão, como eles costumavam fazer. Jesus pega a rota improvável para um judeu fazer. Quando chega na beira do tanque, um local impróprio para ele descansar, porque não tinha sombra, ele encontra com a mulher samaritana e já inicia um diálogo com ela. É tão assustador a postura que Jesus toma, que a mulher fica até inquieta. Quando Jesus olha para ela, aí no capítulo 4 e no versículo 7, e Jesus diz: eu quero água. E ela olha para ele e diz: você é louco? Como é que você está conversando comigo? Até porque o judeu mesmo ortodoxo, ele não conversava em público nem com a própria esposa. Um homem conversar com uma mulher, mesmo sendo judeu, já não era bem visto pelaquela sociedade da época. Imagina conversar com uma mulher e samaritana. Jesus estava quebrando duas regras da etiqueta social. Ela reconhecia que Jesus era judeu. No versículo de número 9, ela diz: tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Duas distâncias que haviam ali, de gênero e também de adjetivo pátrio. E Jesus vai responder àquela mulher de uma maneira tremenda: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem está lhe pedindo água, na verdade era você que estava me pedindo,
porque a água que eu tenho, ela é melhor do que a água que você pode oferecer. Jesus pega um gancho evangelístico tremendo, porque ele aproveita a principal necessidade daquela mulher, o principal interesse dela, que era até um interesse naquele momento incomum, para atrair a sua atenção para a pregação do evangelho. Jesus chama a atenção dela para a água, só que a água que o Senhor estava apresentando era água espiritual, e a mulher ainda estava no plano terreno, porque quem não tem comunhão com Cristo, quem não tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo, ainda não entende as coisas espirituais. Só quando nós somos regenerados, justificados, santificados, o Espírito Santo passa a habitar em nós, as escamas dos olhos caem, o nosso pensamento se torna cativo ao de Cristo, é que a gente começa a entender o mundo espiritual, irmãos. Não é faculdade, não tem curso, é AD, presencial, não tem técnica, não tem nada que possa fazer um homem adentrar no mundo espiritual, se não for aberta essa porta pelo próprio Deus. E quem estava querendo abrir aquela porta era o Senhor Jesus. Só que aquela mulher não reconhecia ele ainda como uma figura espiritual, mas no verso 11 ela já percebe que ele alguém é maior, porque ela chama ele de Senhor. Só que ela olha no plano material e diz: olha, tu estás me oferecendo água, mas não tem nem um cântaro, não tem uma vasilha, não tem nem um copo, e o poço é profundo, é o poço que Jacó, o nosso pai, cavou. Aquele poço era milenar, aquele poço era icônico, era referencial, mas para Jesus nada mais era do que um tanque, nada mais era do que um tonel, porque era limitado. E no verso 12 ela pergunta: és tu maior do que Jacó? Porque Jacó cavou e deixou para nós esta herança. Só que Jesus era assim, o maior Jacó, um segundo Jacó, porque o primeiro cavava poços terrestres, o segundo Jacó, Cristo, cavava cisterna nos corações. E ela ia entender a maioridade espiritual de Jesus, a estatura espiritual de Jesus um pouco mais à frente. E Jesus tem paciência. Ele podia se transfigurar, soltar raio de fogo, soltar trovão, não é? Anjos podiam aparecer, mas o Senhor, ele não tem pressa para se revelar. Deus, ele é paciente, ele tem uma maneira progressiva de ir se revelando a nós, de nos trazer para perto. Nós é que somos apressados, imediatistas, mas o Senhor, ele é eterno, ele não é preso pelo tempo, então ele vai agindo, ele vai dando provas, ele vai dando sinais, para não nos assustar, pelo contrário, para nos atrair. E aí no verso 13 o Senhor diz: olha, quem bebe desta água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando de coisas espirituais, mas a mulher ainda não regenerada estava no plano material. Ele disse: então eu quero, coisa boa, porque se tu me der essa água que jorra sem parar, eu não vou precisar mais vir no poço. Porque ela vinha no poço de meio-dia, porque não tinha uma boa convivência com as senhoras daquela cidade. Era uma mulher excluída por causa da sua vida desonesta, corrupta e imoral, que o próprio Jesus vai denunciar mais à frente. Agora tem muita gente que quer, eu disse ontem, a bênção de Deus sem um relacionamento com o Deus da bênção. E Deus não está aqui para ser só um fazedor de coisas, um dador de bênção, um entregador de vitória. Ele quer primeiramente relacionamento, ele quer comunhão, ele quer intimidade. E aí ela diz: eu quero essa água. Aí Jesus quer? Então agora eu vou tratar no interior dela. Aí diz: vai chamar o teu marido, traz ele para cá, para receber a bênção também. Ela disse: agora o Senhor me pegou, o Senhor falou algo difícil para mim. E no verso de número 17, ela diz que não tem marido. Ela estava falando a verdade, e ela não sabia que essa verdade, que ela falava para esconder o seu pecado. Vê que coisa tremenda, né? Porque quando ela diz: eu não tenho marido, ela pensa que Jesus vai dizer assim: ah, então tá bom, eu vou dar só a você. Ela estava confessando o pecado sem perceber. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus: é verdade, tu não tem. Tu já tivesse 5 e esse aí que tu tá não é o teu. Ela disse: eita, vejo que és profeta. Porque a principal característica dos profetas do Antigo Testamento era denunciar o pecado. O que são os profetas de hoje? Irmã, eu estou vendo que Deus está lhe dando uma grande vitória. Aqui está o meu Pix.
passe uma porcentagem da vitória quando Deus lhe abençoar, não é? Irmão, eu estou sentindo que Deus está mandando você me abençoar. Os profetas de hoje é assim, né? Olha, irmão, o Espírito Santo tocou no meu coração para você me dar uma bênção, né? Esses são os profetas de hoje. Mas os profetas veterotestamentários, o homem da palavra, eram homens que denunciavam o pecado e apontavam o remédio, apontavam a solução. A igreja não pode se apartar dessa voz profética. Não é a profecia do aguarde a surpresa, aguarde de repente, aguarde o rebuliço. Não, é a profecia de convertei-vos, vocês estão mal, Deus não está se agradando, mas há uma porta aberta de solução, há um remédio para o pecado, há o sangue de Cristo. Essa voz profética não pode se calar. E Jesus profetiza, Jesus denuncia o pecado e diz: é verdade, tua vida está uma bagunça. E aí ela reconhece agora que Jesus é profeta. Diz: não, o Senhor entende dos mistérios, porque para o Senhor estar revelando a minha vida assim, o Senhor realmente tem que ter uma comunhão com Deus que conhece todas as coisas. Só que aí, irmãos, é uma coisa tremenda. Porque se essa mulher fosse essas pessoas de hoje, que quando são confrontadas com o pecado, levanta o dedo e diz: me respeite, eu vou lhe processar por constrangimento. Ela diz: já que ele é profeta, então eu vou aproveitar para colocar aqui uma pauta. Então o assunto era pecado. A mulher mudou a pauta da reunião, não para fugir do pecado, mas para tratar o pecado. Disse: já que tu és profeta e estás falando do meu pecado, eu quero resolver as minhas pendências. E aonde é que se resolvia a pendência? No templo, levando o sacrifício para expiar o pecado e pedir o perdão. Ela disse: já que tu és profeta, eu estou querendo saber o endereço da adoração. É porque há uma grande cisma teológica. Tem uns que dizem que é para adorar aqui em Gerizim, não é? Os samaritanos. Já os judeus dizem que é para adorar em Jerusalém. Me dá aí a localização. Me diz aonde é que eu posso ir para receber o perdão, para adorar, para me render, para quebrantar. Irmão, a mulher já estava agora no plano espiritual. Esqueceu da água, que era a primeira necessidade dela, e já estava agora pedindo para Jesus pegar a pá e cavar o seu coração para tornar ela esta fonte espiritual. Aí Jesus abre a porta da revelação. Porque onde tem quebrantamento, onde tem arrependimento, onde tem confissão de pecado, onde tem um homem se prostrando diante de Deus, exige transformação, existe liberação de perdão, existe vida eterna, vida abundante. Aí Jesus abre a porta da revelação e diz: mulher, eu vou abrir aqui uma brecha da revelação e vou falar uma verdade teológica tremenda para ti. A hora está chegando, e já é, porque já tem gente com um pé na nova aliança, né? Os discípulos já estavam se envolvendo nesta nova realidade. A hora está chegando, e agora é em que os verdadeiros adoradores, eles vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. E não é neste monte, nem é naquele, porque a adoração é em espírito. Você vai poder adorar a Deus aonde você quiser, desde que o seu coração esteja verdadeiramente compungido, quebrantado, derramado na presença de Deus. Agora tem que ter um cuidado. Jesus aqui não estava falando de um universalismo ecumênico, de que todos os caminhos levam a Deus, de maneira alguma. Até porque a mulher no verso 25 diz assim: olha, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela disse que sabia que a salvação vinha dos judeus. E é interessante que a origem do culto é exclusiva, mas a sua abrangência é tremenda, é universal. A salvação, o plano da redenção de Deus, se iniciou no meio do povo judeu através da encarnação de Cristo. Mas o alcance do sacrifício de Cristo é abrangente, é para todos os povos, é para todas as eras, é para todas as culturas. Chegou aqui no sul do Brasil. Para ali era uma terra remota. Somos aqui confins da terra, mas hoje há um povo aqui que levanta a mão, que dobra o joelho, que se prostra, que se rende, que chama ele de Yeshua HaMashiach. Olha que coisa tremenda. Até em hebraico a gente fala o nome dele. Por quê? Porque a salvação de Cristo também opera nas nossas vidas. O que eu acho interessante aqui na revelação progressiva de Jesus na vida da samaritana é que ela começa chamando Jesus de judeu no verso 9. No verso 12 ela pergunta se ele é maior do que Jacó. No verso 15 ela chama de Senhor. No verso 19 ela já chama ele de profeta. E no verso de número 29, depois que Jesus diz: a hora da adoração chegou e você pode adorar,
O que era que aquela mulher tinha levado para encher no pulso? Um cântaro. Até o cântaro ela esquece. E sai correndo. E sai correndo para o bairro, para dizer assim no verso de número 29. Vem, vem, vem. Ela chega esbaforida. Ela chega saltitante. Ela chega animada. Vem ver, vem ver, vem ver. Porque eu encontrei um homem. E ele me disse tudo da minha vida. Ele fez um raio-x, ele fez uma ultrassom, ele colocou a minha vida pelo avesso, ele revelou o que eu era, ele mostrou o meu pecado, mas ele também me apresentou a solução. Porventura não é este o Cristo? Não é este o ungido? Não é este o Messias prometido? Olha que coisa tremenda na vida desta mulher. Enquanto Nicodemos ficou pensando, dedilhando se Jesus era Jesus ou não, a mulher tem primeiro uma adoração com uma atitude de confissão, porque ela chama Jesus de tantos títulos, inclusive de Senhor. Ela tem uma atitude de adoração, de serviço, porque quando ela pergunta onde deve adorar, ela demonstra que quer servir a Deus. E por fim ela tem um ato de adoração relacionado à proclamação. Ela compartilha a nova fé que tinha adquirido no Senhor Jesus. São 3 maneiras de adorar a Deus que essa mulher nos ensina: confessando, servindo e proclamando. Tarefa de classe nesta noite: você está confessando Cristo como Senhor e Salvador? Aliás, não só como Salvador, primeiramente como Senhor. Porque tem gente que só quer o Salvador, o libertador, o fazedor de milagres, mas a primeira coisa que ele quer se tornar é Senhor. Ele quer ordenar e coordenar a nossa vida. Ele quer mandar e comandar. Ele não quer só residir, ele quer presidir. Ele quer dirigir todos os nossos passos, não é? Tem confessado? Amém. Mas tem servido? Tem entregue a Ele o teu serviço? Teu corpo, alma e espírito estão completamente empregados a serviço do reino? Glória a Deus. Mas você é um espião secreto de Deus? Ninguém sabe que você é crente? Nunca entregou um folheto? Nunca fez uma oração em público? Tem vergonha quando encontra o irmão no meio da rua? Pai do Senhor, varão! Amém. Ai, meu Deus, por que esse homem falou tão alto assim? Tem proclamado a Cristo? Tem contagiado vidas com a fé salvífica que há no Senhor Jesus? A mulher samaritana era heterodoxa. Vivia uma espécie de heresia, uma espécie de seita. Estava afastada do verdadeiro evangelho. Mas quando encontrou com Cristo, deixou que para ela mais importante um cântaro, porque agora ela estava com a fonte verdadeira que jorrava do seu interior. E a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, gosta muito de apresentar a presença de Deus, as obras de Deus, o derramamento do poder de Deus, com a figura de linguagem de águas, fontes de águas. Há muitas figuras para representar Deus, mas a das águas eu acho que é uma das mais fortes. Infelizmente, ao longo do tempo, o povo de Deus se ausentou deste relacionamento de adoração exclusiva ao Senhor. Jeremias denuncia, usado por Deus, no seu livro capítulo 2. O meu povo fez 2 maldades. A mim me abandonaram e cavaram para si cisternas. Me abandonaram como manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não podem reter as águas. Deixaram de viver o manancial, a fonte a jorrar, para viver um tanque rachado que não retém a bênção. Mas isso não ia ficar assim, porque Deus é restaurador. Isaías, profetizando da grandeza e da glória do reino do Messias, no capítulo 35 diz: então os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará. Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em mananciais, e a terra sedenta em fontes de águas, e o Senhor é quem fará isso. Zacarias entra no mesmo espírito, e Deus lhe toma no capítulo 14 dizendo: naqueles dias correrão de Jerusalém rios de águas vivas para o mar oriental, para o mar ocidental, no estio, no inverno.
isso sucederá. Vai ter água viva, vai ter no leste e no oeste, vai ter no verão e vai ter no inverno. A seca está acabando, a incredulidade, o comodismo, a inércia, a prostituição cultural, a frieza, a apostasia. O povo que está afastado vai chegar perto, porque a água de Deus vai tomar conta da terra. E esta água era Cristo que vinha inundar e irrigar os corações sequiosos. Glória a Deus. Deus mostrou isso a Ezequiel. Ezequiel chegou para o culto no templo e viu uma pingueira. 47 de Ezequiel. Plum, plum, plum. Da soleira da porta do templo. Tremendo, né? Essa visão de Ezequiel é das que eu mais gosto. Olha, irmão, um pinguinho de água. Só que tinha um anjo com um cordel na mão. Quando ele media, aquele pinguinho virou um ribeiro. E Ezequiel observou o que disse Zacarias: quem desprezará o dia das pequenas coisas? A obra de Deus começa com uma aparente goteira. Devagarzinho Deus vai trabalhando. É um versículo que alguém deu, é uma oração que alguém fez, é um Deus abençoe. E alguém que é duro, seco, a água de Deus está lá, olha, goteira santa, vai molhando, vai amolecendo, vai quebrantando. Eu quero saber de igreja, eu quero saber de evangelho. Isso é tudo fanático. Daqui a pouco vem no culto, né? Não fecha o olho, não levanta a mão, não cumpre a liturgia completa, mas está aqui dentro. E a goteira de Jeová está lá, aleluia. Mas aí Jeová diz: aumenta o nível, coloca mais água. E aí quem vem para dentro do ribeiro? O profeta. Aí o profeta fica com a água nos tornozelos. É aquele crente que sente a presença de Deus, não é? Ele até chora, enxuga a lágrima com o dedo mindinho, só um assim, lágrima cenográfica, né? Para dizer que chorou. Dá um glória a Deus lá pelas 8h30, depois que tanto o pregador mandou dar glória, ou o cantor, né? O pastor manda levantar. Para que ficar levantando tanto nesse culto? Parece que está brincando de morto ou vivo. É o crente que tem água no tornozelo. Ele até se envolve, mas de maneira esporádica. É a adoração como ato fenômeno ou como ato evento, que eu disse ontem. Mas Deus, ele não tem tanque, ele tem fonte. E lá de onde a água vem, tem mais. Aí diz: roda mais. Aí gira o cordel, aumenta o nível. Aí a água vem para o joelho, né? A água no joelho você já está envolvido, mas parcialmente. Você está no culto, você está no órgão, você veste a camisa, você até carrega a Bíblia, mas de vez em quando você sai, porque quando você está com água no joelho, você ainda tem força para ir contra a vazão, né? Você ainda tem autonomia, mas Deus não quer a gente com autonomia, não. Deus quer a gente totalmente entregue a Ele. Aí diz ao anjo: aumenta o nível da água. Aí a água, aleluia, já está no lombo, aí já tem uma resistência. Você quer lutar com Deus, mas a vazão do Espírito é mais forte. É Ele que vai determinando para onde você vai, mas ainda está com a cabeça fora, o intelecto, a sede das vontades. Não, eu faço o que eu quero, faz nada, porque de onde vem tem mais. Aí Jeová diz: manda mais água. Aí Ezequiel diz: agora era tanta água que eu tinha que nadar, aleluia, eu não conseguia mais andar, agora eu estava tomado. Para onde eu me virava era a presença de Deus. Rios de água viva fluem da presença do Senhor para inundar o salvo em Cristo Jesus. E aonde este rio passa, ele produz vida. Ezequiel disse que aquele ribeiro, quando passava, numa margem e na outra, árvores cresciam, com fruto para alimento e com folha para remédio. Essa água tem um poder de sarar. Elas desembocavam no Mar Morto. E o Mar Morto, a gente sabe, é tanto sal que nenhuma vida ali pode existir. Mas na visão, Ezequiel viu o mar cheio de peixe. Porque quando a água de Deus chegava, ela transformava a maldição em bênção. Imprestável, infrutífero, imoral. Mas quando é lavado pelas águas cristalinas, agora vive os valores morais e éticos do reino. Agora vive a honestidade. Agora vive uma vida de devoção, né? Falava mal dos outros, agora adora a Deus. Era fofoqueiro, agora é profeta. Era prostituto, agora vive uma vida de santidade. Comprava e não pagava, agora pega tudo que tem e oferta na igreja. É uma mudança radical. É tão radical que alguém olha e diz: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O meu deserto virou tanque, aleluia. As águas de Deus invadiram o meu interior. E aí, irmãos, o evangelista João continua mostrando Jesus como essa fonte de água. E há um registro tremendo no capítulo 7. Porque Jesus tem essa conversa sobre as águas com a samaritana no particular, mas ele quer ter uma conversa sobre águas de maneira pública.
E ele faz isso na festa de tabernáculo. Imagina eu pregando aqui essa noite e alguém interromper a pregação. Isso é uma falta de educação, no mínimo. A gente tem uma solenidade, o culto a gente é bem organizado, glória a Deus. Pois Jesus interrompeu a solenidade. Ele pode. Na festa de tabernáculo, o templo lotado. Peregrinos vinham de Israel para uma daquelas 3 santas convocações. E no último dia da festa, o sacerdote, ele ia até o tanque de Siloé com uma espécie de jarra de ouro, pegava a água e vinha cantando os salmos do Iléu com o povo, adorando a Deus numa peregrinação. Quando chegava no templo, diante de toda aquela multidão, ele derramava aquela água numa espécie de bacia, de prato de prata, representando as profecias do Antigo Testamento sobre a efusão do Espírito, sobre o derramamento do Espírito Santo. Aí Jesus, pedagogo por excelência, mestre didática, se eu vou dar uma aula agora. Aí no meio da solenidade está lá o sacerdote derramando a água na bacia, representando um dia quando o Messias viesse. O Messias já estava lá, que ia derramar o Espírito. Naquele silêncio solene, Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Porque se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Ele diz: essa água aí que está sendo derramada sou eu, e a fonte está aberta. Eu não tenho tanque, eu não tenho um tonel, eu não tenho um carro-pipa, não é um borrifador, não é um conta-gota, é manancial de águas vivas que estão a jorrar na vida do meu povo. Jesus tinha começado esse ministério e evidentemente ele queria deixar impactado na vida daquela geração a propriedade de que quem se aproxima dele vive uma irrigação espiritual. E ali no capítulo 7 tem uma coisa interessante, porque o Nicodemos, que terminou a reunião com Jesus cheio de pulgas atrás da orelha e ficou pensando: como é isso, como é que pode ser isso, tentando calcular a motivação da sua fé, a gente vê que a palavra gerou impacto nele. Porque quando Jesus faz isso, o sinédrio se levanta enfurecido, diz: esse homem é louco, isso é um endemoniado, com que autoridade ele pode fazer isso? E o sinédrio estava com cada vez mais raiva de Jesus, a fonte de água, porque todo mundo que chegava perto de Jesus e era irrigado mudava. Eles mandaram uns capangas, uns soldados do sinédrio: vai prender esse homem, captura ele, que não dá não, ele está pregando e as multidões estão indo atrás. Aí os capangas chegaram no culto, Jesus estava lá pregando. Daqui a pouco eles: glória a Deus, aleluia, eita que palavra boa, Jesus. Aí foram embora, esqueceram. Quando chegou lá no quartel-general do sinédrio: cadê ele? Ele quem? Jesus! Vocês não capturaram não? O evangelista João registra isso. Rapaz, é que ele prega muito, varão. O homem fala coisas que nenhum homem fala. Era a fonte aberta e pegando a terra mais seca e tornando ela numa terra frutífera. Alguém que você nem pensa que tem condição de um dia aceitar a Cristo, não se surpreenda. As águas de Deus tornam qualquer terra seca em terra frutífera, onde a verdura pode brotar. Pense naquela pessoa mais complicada, pense naquela pessoa mais difícil, pense naquela pessoa mais incrédula. O rio de Deus está pingando aqui na soleira da porta do templo. É mistério, e vai chegar lá, viu? Onde você não pode chegar, as águas cristalinas de Deus vão chegar e vai brotar. Aleluia. É seco, mas vai começar a brotar. Tu vai ver os brotos, vai ver os rebentos. Ai, Senhor, o que é isso? Isso, a minha presença está indo aonde você não pode ir, para transformar vidas e para impactar essa geração. Essa irrigação de Jesus na vida de Nicodemos é tremenda, porque quando o sinédrio se levanta querendo capturá-lo e querendo silenciá-lo, é Nicodemos no capítulo 7 que diz: tenham calma, o homem é pregador, ele fala coisas interessantes, e a gente primeiro tem que ouvi-lo antes de acusá-lo. Deus já estava quebrantando. E lá na frente, depois que Jesus é morto, quem é que vai se expor diante do Império Romano e do próprio sinédrio judaico para pedir permissão para cuidar do corpo de Jesus? Nicodemos. Então o que eu quero dizer aqui nesta noite, querida igreja, é que o tempo da resposta às vezes é diferente. Tem gente que responde rápido. Tem gente que, se receber um folheto, já está quebrantado. Gente que, se você diz assim: Jesus, ele já completa a frase: me ama, chorando. Mas tem um que é rocha, tem uns que é pedra.
Tem uns que tem que levar muita martelada, mas a martelada da palavra quebra qualquer rocha. Este é o martelo que esmiuça a penha. E eu gosto da palavra esmiuçar, porque numa tradução ligeira significa tornar em farelo. Eita, que alguém é tão prepotente, alguém é tão altivo, tão orgulhoso. Eu sou assim, pronto, é nada. Deixa o martelo de Jeová da palavra bater, racha, quebra, se esfarela. E quando vira pó, que é a verdade como Deus nos vê, Ele nos vê como pó. Aí diz, está acabado, está nada. É porque o pó, quando junta com a água viva, vira massa, aleluia. E massa vai para a mão do oleiro. E massa na mão do oleiro tem forma que o oleiro quer. Tem formato para receber o tesouro. A estrutura é de barro, mas dentro tem tesouro, para que a excelência do poder seja de Deus e não seja nossa. Eu quero dizer, pelo poder da palavra, por esses dias vocês vão ver neste lugar, no meio da vossa parentela, no meio dos vossos amigos, muitas pedras serem esfareladas por Deus. Você crê nisso, irmão? Pense aí, aquela pessoa mais difícil. Deus, não sou eu, o Senhor está dizendo pela autoridade da palavra: eu martelarei a pedra, eu transformarei a sequidão de alguém em manancial. Vai adorar mais do que você, vai servir mais do que você, viu? Vai ser mais crente do que você. Você vai dizer, o que é isso? É água, que está jorrando da presença do Senhor Jesus. O que a samaritana fez? Ela se tornou uma missionária tão potente, que na primeira vez que Jesus vai no território de Decápolis, território samaritano, território gentil, ele só prega para ela. Mas na segunda vez que Jesus vai para o território de Decápolis, já tinha uma cruzada evangelística montada. Tremendo, né? E quem foi que passou com o carro de som anunciando? Vem aí o Messias, grande cruzada evangelística. A samaritana. Saiu espalhando. Olha, o homem é crente, o homem é ungido, o homem é profeta, o homem é salvador. Quer ver a prova disso? Olha aí o capítulo 4 e o versículo de número 39 na sua Bíblia. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, pelo testemunho dela. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: agora já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, essa é a prova de que uma pessoa cheia de água viva de Deus, ela pode transformar a vida de toda a cidade. Ela pode transformar a vida de um país. Na sua classe, na sua repartição, na sua parentela, o deserto vai ser transformado através de você, cântaro de Jeová. Glória a Deus, aleluia. Saia daqui irrigado esta noite, porque enquanto você adora, o Senhor te enche. Enquanto você adora, o Senhor te preenche e te faz um transformador de vidas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Esta adoração que passa a existir na vida de Nicodemos e na vida da samaritana é uma inspiração para as nossas vidas. Talvez alguns vão responder de maneira mais tardia, como Nicodemos. Talvez outros vão responder de maneira mais rápida, como a samaritana. Mas que todos respondamos. E que sejamos instrumentos de confissão, de serviço e de proclamação. Eu percebo que na igreja nós temos muita facilidade de confessar. Eu te amo, Jesus. Glória, a gente canta. Os louvores que vocês cantam aqui são lindos, são cristocêntricos. Porque tem lugar que a gente vai que não tem nada de Deus nas músicas, não é? Às vezes tem a palavra Deus só para dizer que é hino, mas é o homem que está sendo louvado. É Deus a serviço do homem. Muitas músicas que se cantam. Louvor é o homem a serviço de Deus. É diferente, não é? Nós temos facilidade para confessar. E às vezes temos facilidade para servir. Mas muitas vezes a gente emperra na proclamação. E a adoração também é proclamação. Nós vamos ver que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles estão confessando, estão servindo e estão proclamando. A comunidade celestial está confessando, está servindo e está proclamando. Por quê?
Muitas das coisas que João viu foi a comunidade celestial dizendo e ele anotando. O inário de Apocalipse, o tomo doxológico de Apocalipse, é um exemplo para a igreja de que a gente deve louvar. O louvor em Apocalipse é centrado única e exclusivamente em Deus. No capítulo 15, quando as taças da ira de Deus já estão quase completamente derramadas, a comunidade angelical irrompe em adoração. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei dos santos, quem não te louvará? Quem não te glorificará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te adorará? Pois só tu és santo. É a adoração única e exclusivamente voltada para o Senhor Jesus, o Cordeiro que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Finalizando estas breves reflexões que Deus permitiu trazer para essa igreja nesses 2 dias, eu retomo aquela palavra inicial, quando disse ontem à noite, que Satanás usurpa a adoração de Deus. A gênese do pecado está no diabo querer ser adorado como Deus. E aí qual foi a punição dele? Expulso do céu. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Ele caiu, porque ele foi expulso. Esse cair é uma ação abrupta. Só que o diabo quer tomar o lugar de Deus. E aí o que é que ele faz? Ele lá no deserto, quando vai tentar Jesus, faz uma das propostas mais indecentes, ou eu até diria que é a proposta mais indecente da história da humanidade. Quando ele se encontra com Jesus e oferece Jesus a fazer o milagre para transformar a pedra em pão, e Jesus responde com a Bíblia dizendo que a alma dele já estava alimentada. Depois ele oferece a Jesus um show, mostrando que Jesus, se caísse, o Pai mandava anjo para livrar ele, se realmente ele era filho de Deus ou não. E Jesus mostrou que o seu ego estava vacinado, não precisava provar nada para o diabo. Mas aí ele vem com a proposta decente e diz: vem cá, leva Jesus para o alto, lhe mostra todos os reinos do mundo e as suas glórias, e diz: eu te darei tudo isto. E o que é que ele pede? Se prostrado me adorares. 2 palavras ali que Satanás usa. O prostrar-se, que é uma das palavras no grego para adoração. A adoração no Novo Testamento no grego é uma palavra que significa se inclinar para beijar os pés das divindades. Geralmente as divindades humanas, os deuses falsos, as pessoas se inclinavam para beijar os pés. Então se pega esse conceito de adoração como alguém que está inclinando-se diante de alguém que é maior, que é Deus. Mas há uma outra palavra para adoração que dá origem à palavra liturgia, culto, que significa serviço. E na língua inglesa eu acho isso excelente, porque no inglês você não diz assim, eu vou ao culto, né? É service. Até nas placas não tem lá o horário do culto, é o horário do service, do serviço. Foi bem traduzido, porque culto é serviço. Então quando eu digo, eu vou ali hoje para Guaratuba para receber. Não, a gente não vem receber, a gente vem entregar. Porque culto não é recepção de bênção. Culto é entrega de serviço, né, de adoração. Agora, quando Deus se agrada do culto, por consequência, Ele termina nos fazendo os agrados. Ele abençoa, Ele cura, Ele livra, Ele protege, né? Ele abraça a nossa alma. Mas se eu venho para a igreja com a motivação de eu vou lá para receber a minha vitória, por favor, refaça isso daí. Dê marcha ré, comece tudo de novo. Senhor, eu vou para lá entregar, eu vou ali adorar, eu vou ali fazer o meu serviço diante de ti, porque tu és digno, tu és único e exclusivamente digno da minha adoração. Aí Satanás diz para Jesus: te inclina e me serve. Prostrar-se e adorar. A palavra ali é servir. Olha o que o diabo estava pedindo para Jesus. Eu quero que você se incline e quero que você me sirva, porque a vontade do diabo era ver Jesus cair, era ver Jesus prostrar-se diante dele. Mas Jesus não se prostrou e nem caiu. Jesus fez algo diferente. Quando eu disse aqui ontem, Jesus tomou a decisão de descer, porque cair é abrupto, mas descer é uma decisão. E Jesus não cai do céu. Filipenses 2 diz que ele desceu, tomando a forma de homem. E no ato de obedecer ao Pai,
descendo para encarnar, o Pai agora lhe dá um nome que é sobre todo nome. Aí bota ele novamente lá em cima e diz: como tu me obedecesse descendo, eu agora te elevo e te dou um nome que é sobre todo nome, a qual debaixo desse nome todo joelho se dobrará, no céu, na terra, e aí dá o troco para Satanás, e até debaixo da terra. O cão queria que Jesus se prostrasse, mas o Pai diz: não, é você que vai se prostrar diante do nome do meu filho, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que verdade tremenda das Escrituras, não é, irmãos? Então a vontade do diabo é que a gente se incline e que a gente se prostre. Mas aí em Mateus 4 e no verso 10 Jesus diz: não, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Somente a Ele te inclinarás, te prostrarás, e somente a Ele servirás. O inimigo tem tanta vontade de ficar por cima, que em Efésios 6 o apóstolo Paulo diz que nós não lutamos contra carne e sangue. Nós lutamos contra os principados, contra as potestades, os príncipes deste século, e contra as hostes angelicais, aonde? Nos lugares celestiais. A gente fala de demônios, geralmente lendo, sei lá, o inferno de Dante ou Alta Compadecida, aí pensa em rabo, em chifre, em enxofre, em chicotada. Mas o inimigo das nossas almas tem os seus quartéis aqui, olha, na atmosfera, não no céu. O terceiro céu que é morada de Deus, mas a atmosfera é onde ele domina. Tanto que a oração de Daniel ficou impedida de um livre trânsito, porque a entidade do príncipe da Pérsia bloqueou. E Deus mandou reforço. Mandou um ser angelical desbloquear para a oração subir e a resposta descer. Mas o inimigo das nossas almas tem os seus quartéis aqui, ó, em cima na atmosfera, para querer atrapalhar o livre trânsito entre o céu e a terra. Porque tem um trânsito entre o céu e a terra. E quem promove este trânsito é a igreja que promove esse trânsito através da adoração. É por isso que, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos revela, inspirado pelo Espírito, que no arrebatamento vai ter um tríplice evento. Porque aonde é que vai ser o salão de embarque da igreja? Aonde é que a igreja vai embarcar? Onde é? Em Afonso Pena? Guarulhos? Não, onde é que a igreja vai embarcar? Aonde é o salão de embarque da igreja para estar nas bodas do Cordeiro? Nos ares. A gente vai se encontrar com Cristo nos ares. Só que é nos ares onde está essa bagunça das hostes espirituais dos lugares celestiais, lutando contra a igreja. É por isso que lá no capítulo de número 4 do 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: olha, quando for a hora do arrebatamento, vai ter toque de trombeta, vai ter voz de alarido e vai ter voz de arcanjo. Toque de trombeta no Antigo Testamento era chamando o povo para a guerra, os exércitos se aparelhar. Então Jeová vai dar ordem ao céu, quando for para a igreja se encontrar com Cristo: toque a trombeta, chamando o meu povo para a guerra, voz de arcanjo e voz de alarido, dizendo para o inferno: recua, abra espaço, porque quem vai subir agora é a minha noiva. Eu quero o céu livre para a noiva subir, entrar nas bodas do Cordeiro, participar com Cristo da grande festa, da grande ceia, e reinar com Ele, depois voltar. E quando Cristo volta com a igreja em glória, Ele vai pisar de uma vez por toda na cabeça da serpente e vai vencer o último inimigo, que é a morte. E agora teremos vitória completa na presença do Senhor Jesus, onde viveremos em perfeita adoração. Hoje nós temos os ruídos da nossa adoração. O inferno vem trazer esses ruídos. O inimigo, o pecado, o sistema mundano da Babilônia vem trazer ruídos da nossa adoração. Mas vai servindo ao Senhor, vai confessando ao Senhor e vai proclamando ao Senhor, porque Ele vai te blindar dos ruídos da adoração. E já um pouquinho, aquele que nos libertou do poder do pecado e da influência da condenação do pecado, já pouquinho de tempo não tardará, Ele também vai nos livrar da presença do pecado. E aí nós vamos ver Ele como Ele é, e vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade.